Sempre que eu li a Bíblia, eu estava procurando os fundamentos, as coisas mais importantes do ensino de Jesus, aquilo que todo mundo precisa saber para ser considerado um cristão, para viver uma vida agradável a Deus. Eu já gravei um outro vídeo introduzindo este assunto e agora nós estamos no segundo vídeo. Vamos começar hoje a falar sobre arrependimento de obras mortas e depois vamos falar sobre os outros fundamentos da fé cristã. A palavra arrependimento quer dizer mudança, transformação. Essa palavra é a mesma utilizada quando se quer caracterizar a transformação de uma lagarta em borboleta. A lagarta é um ser desprezível, aparentemente, é um ser frágil, é um ser feio, é um ser estranho, mas ao entrar num casulo, que é um símbolo de sepultura, é um símbolo do caixão que o homem entra, através daquele processo onde aparentemente ela está morta, ela ressurge com uma nova vida, uma nova habilidade. Não só a lagarta, mas muitos outros animais passam por processos semelhantes. E tudo isso é para comunicar ao homem que o homem também vai passar pelo mesmo processo, que o caixão não é o fim, e por isso é tão importante o quinto fundamento da fé cristã, que é ressurreição dos mortos. O arrependimento acontece na alma do homem. É uma transformação de mente. O apóstolo Paulo aos Romanos escreve no capítulo 12 dizendo que eles deveriam ser transformados pela renovação da vossa mente. E essa transformação da mente acontece em um processo chamado sacrifício vivo e agradável a Deus. Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Em outras palavras, o chamado de Jesus aos cristãos é: tome a sua cruz todos os dias e negue a si mesmo todos os dias, então me siga. O apóstolo Paulo falou à igreja de Gálatas: estou crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo isso demonstra que a vida cristã é uma vida de negar a si mesmo, perder a sua própria vida para ganhar a vida de Cristo. Enquanto nós passamos por sofrimentos, aflições por causa da justiça e por causa do nome de Jesus, para que a vontade do Senhor se estabeleça em nossas vidas, esse processo de auto-humilhação, esse processo de sacrifício, esse processo de renúncia, de abdicar das nossas vontades e nos apropriar da vontade de Deus, obedecendo a sua palavra com todo o nosso coração, é um processo chamado de arrependimento das obras mortas. As obras mortas sempre são feitas por pessoas que estão sob o domínio da morte. Logo, são dominadas pelos seus pecados. Mas uma vez que ouvimos o Evangelho, aonde Jesus está dando uma boa notícia ao homem, que há salvação disponível, Ele é o Salvador, Ele tem a solução de todos os problemas existentes na Terra, e se existir algum outro, Ele é a solução para todas essas coisas. Quando cremos na palavra do Evangelho, nos alegramos que Jesus é a nossa salvação, nós abraçamos uma novidade de vida, ao qual tudo que Jesus fala, tudo que Ele fez e ainda faz é extremamente importante. Não há nada que possa tomar o seu lugar e ser tão precioso ou valioso como Jesus. E é dentro desse contexto de centralidade de Cristo, onde Cristo é exaltado e engrandecido em nossa vida, em nossos corações, que a sua palavra traz transformação dentro de nós. Enquanto ouvimos a palavra, o Espírito do Senhor nos auxilia para que a cultura do céu seja inculcada em nossa mente e em nosso coração. Então tudo que aprendemos no mundo sem Cristo, sem Deus, agora está sendo transformado, substituído pela vontade de Deus. É como um balde cheio de água suja, mas que você começa a encher ali de água limpa. A água limpa vai expulsar a água suja. O processo de limpeza da mente, de limpeza do coração ou da alma, é um processo de transformação. É um milagre que acontece na nossa mente e no nosso coração, ao qual nós nos rendemos à palavra e começamos a obedecer. Enquanto não há obediência, o arrependimento não dá frutos. Ele pode existir, mas não dá frutos. Por isso João Batista vai dizer ao povo de Israel, principalmente aos religiosos: produzam frutos de arrependimento verdadeiro e não achem dentro de vocês consigo mesmos que vocês já estão com a salvação ou que já estão agradando a Deus por serem considerados filhos de Abraão. A produção de frutos, ela é um processo que dura um tempo determinado. Tem árvores que frutificam com pouco tempo de vida, de nascimento, de germinação, mas tem árvores que demoram muitos anos para dar o seu fruto. Não quer dizer que o fruto não apareceu, que a árvore não existe, que a árvore não está crescendo, que a árvore não vai vingar, mas a formação dos frutos, além de deixar bem caracterizado a árvore, a sua origem, quem ela é, qual é a sua espécie, marcar de forma visível e pública o que ela é, e de longe podemos enxergar e entender pelos seus frutos e reconhecer a árvore, como Jesus cita. Não podemos desprezar que o processo de frutificação leva um tempo. Muitas pessoas se frustram no tempo desse processo e acham que porque não estão dando o fruto de arrependimento, ou seja, aquele arrependimento não amadureceu a tal ponto onde ela vê realmente a mudança, a transformação genuína, então ela acaba desistindo da fé e acha que ela não serve para ser agradável a Deus, não serve para fazer o que Jesus fazia, pensar o que Jesus fazia, porque ela é muito feia, porque ela é muito ruim, ela é muito perversa, ela é pecadora e não há jeito para ela, e que esse negócio de
se arrepender é muito difícil. E o processo de arrependimento, ele é longo, contínuo, até que a morte nos separe da nossa carne. O apóstolo Paulo fala que a nossa carne luta com o nosso espírito. De forma opostas, elas estão guerreando, onde não há consenso entre elas. A carne deseja coisas que desagradam a Deus, e o espírito novo, nascido em Deus, agora pela comunhão com o Espírito Santo e pela nova natureza, deseja crescer e conhecer as coisas de Deus profundamente. O espírito já está pronto, a carne é fraca. O espírito pode ser fortalecido, pode ser enchido, mas a carne só resta a morte ou a mortificação. A mortificação da carne é feita pela obra maravilhosa de Deus em nós, pelo Espírito Santo, porque apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, nos submetemos a uma transformação pela palavra, pela doutrina, pelos ensinamentos de Cristo, e porque o nosso espírito é novo nascido em Deus, porque o nosso espírito recebe as revelações e o poder de Deus, a nossa alma consegue ser transformada para elas juntas mortificarem o corpo que nada quer para Deus, nada serve o corpo para Deus, no sentido de agradar. Este é o nosso corpo que temos agora, precisamos cuidar dele e reinar sobre ele. O espírito fortalecido, uma alma transformada, governa sobre um corpo que está sob o domínio da morte, ou condenado à morte. O corpo irá ressuscitar um dia. Jesus falou em João capítulo 5 sobre isso. Mas isso vamos deixar para outro vídeo, o quinto fundamento da fé. Mas basicamente, quando a Bíblia fala que somos novas criaturas, está falando sobre o espírito. Quando a Bíblia fala que temos a mente de Cristo, está falando do Espírito. Quando o apóstolo João fala que nós não pecamos, aquele que é nascido de Deus não peca, ele está falando do Espírito. Mas quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e os outros apóstolos dão ordens para que a igreja pense diferente, para que a igreja mude o seu comportamento, transforme a sua cultura, mude os seus hábitos, ele está doutrinando, ensinando, lavando, regenerando, transformando a mentalidade ou a alma do homem. Então a alma ela é transformada pelo poder da palavra, da pregação do Evangelho. E o corpo deve ser mortificado pelo poder do Espírito que foi nos dado, se nos inclinarmos às coisas espirituais. A mensagem de arrependimento foi pregada pelo Senhor Jesus Cristo desde o início. Jesus diz em suas pregações: arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino dos céus. Ou seja, para você entrar, participar desse reino, vocês precisam mudar. Este reino não aceita as pessoas de qualquer forma. Essas pessoas que são salvas, que creem em Jesus, precisam entender que elas precisam ser transformadas pelo poder da palavra, porque a fé sem obras de transformação, ela é uma fé morta. E através desse arrependimento que nos livramos de grandes juízos de Deus, tanto juízos que vão acontecer agora, como juízos que vão acontecer no futuro. Porque Deus não deixará impune nada do que nós falamos e pensamos e fazemos. Tudo que nós fazemos, falamos e pensamos será julgado, e tudo que está em oculto será revelado. Toda a balança que está em desequilíbrio entrará em equilíbrio, e a justiça reinará sobre esta terra. Isso não vai acontecer no céu, isso vai acontecer aqui nessa terra, pois Jesus voltará para estabelecer esse reino. E é por isso que é muito importante nós estudarmos o sexto tópico, ou sexto fundamento da fé cristã, que é o juízo eterno. Por isso não perca nenhum dos vídeos.